Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 33, eu queria que você prestasse atenção no excelente pastoreio de nosso Senhor Jesus Cristo. Grave bem isto: o pastoreio de Jesus Cristo é de excelência inigualável. Ninguém é como Jesus. Ninguém cuida de você e de mim como Jesus Cristo. Olha o texto. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava Jesus sozinho. Entretanto, o barco já havia distanciado, estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, calma, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E Jesus lhe disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Vamos orar. Curva a sua fronte, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus nesse instante, pedir que Ele nos instrua. Ó Senhor, louvado seja teu santo nome. Ajuda-nos a quedarmos nossos corações aos teus pés, a reservarmos este momento para nos alimentar da tua palavra. Tenha compaixão de nós. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do teu nome. Fala conosco, Senhor, por favor. Amém. Este texto nos ensina sobre o excelente pastoreio de Jesus Cristo. Como Ele nos encontra no meio de um mar de aflição. Como Ele nos acha num oceano de dor, preocupações, medos, inquietudes. Lá Ele nos encontra. Sabe, meus irmãos, este texto que aponta para este cuidado de Deus com as suas ovelhas, nos fala
que grandes provações nos dão profundas experiências com Deus. Precisamos estar atentos, pedir a Deus sobriedade para percebermos isto, que momentos de grandes provações, adversidades, ventos contrários, fraquezas, inquietudes, são também momentos de grandes experiências com Deus. Via de regra, o livro da biblioteca de nossas almas, que mais nos ensina, se chama aflição. É pedagógica, como disse Martinho Lutero, é didática. Só que às vezes nos falta esta pureza no olhar, esta singeleza na percepção. Os discípulos estavam diante de um momento inigualável na história. Não existe um parâmetro, não há outro fato, evento, em todas as narrativas bíblicas ou história da humanidade, que nos dão conta de que um homem tenha andado sobre as águas, vencido a força da gravidade, pairado sobre a instabilidade de tal forma como Jesus Cristo aqui. Então, um momento de grandeza, por causa do assombro, do nosso veso, da nossa dificuldade de perceber, momentos magníficos se tornam para nós momentos assombrosos. Era para ser um momento espetacular. Veja só, ele está andando por sobre as águas e os discípulos estão aterrorizados. Faltou-lhes sobriedade, faltou-lhes simplicidade. Você já deve ter ouvido em combos. A palavra combo é quando adquirimos várias coisas num só pacote. Precisamos ter piedade desses discípulos. Não podemos também ser tão duros com eles, não podemos ser tão duros conosco, porque os combos da aflição, veja o texto que diz: ventos contrários, alta madrugada, escuridão, solidão e medo, via de regra, são frequentemente combinações para o nosso desespero, que faz algo muito estranho em nós, deturpa a nossa percepção, nos faz crer naquilo que não existe e nos faz desconfiar das nossas próprias crenças. É um fantasma, um fântom, uma fantasia, uma aparição. Eles estavam acreditando em algo que nunca tinham visto e nunca veriam. E de repente, por causa desta luta, a fé destes homens estava se esfacelando e eles não estavam com condições de acreditar em 3 anos de caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Como da aflição, as somas das lutas, as somas das dores, os ventos contrários, solidões, medos, preocupações, inquietudes, vão se somando, irmãos, de uma maneira exponencial. Dor se multiplica, não soma. É algo que eleva o nosso coração a uma angústia que não podemos sequer descrevê-la. Às vezes nos encontramos na beira do desespero máximo. Há momentos em nossas vidas assim, exatamente assim, que fragiliza até a nossa religião, a nossa vida cristã, a nossa história com Deus. Olha o que diz o texto, perceba bem aqui nos versos 22 a 24, versículo 24, entretanto, o barco já estava muito longe, distante da orla, distante da terra firme.
O barco fora açoitado pelas ondas e sendo arrastado para longe de Jesus, porque o vento era contrário, e às 3 horas da madrugada, na quarta vigília talvez. Preste atenção, olha só o que está acontecendo, crentes vendo fantasmas. É preocupante quando a nossa fé e a nossa religião, a nossa vida cristã se torna algo assim tão etéreo, fantasmagórico, coisa que não conseguimos apalpar, uma fé distendida de uma experiência profunda com Deus. Ah, meus irmãos, é assombroso perceber que quando a nossa fé começa a estar baseada em ilusões espirituais, fantasias misteriosas, ilações sem sentido, não nas Escrituras, é o que eu estou afirmando, mas em coisas tão adversas, é exatamente neste momento que tudo vira medo. É exatamente neste momento que tudo vira aflição. Cristo se torna fantasmagórico, a minha confissão de fé se torna fantasmagórica, parece que eu vivi o tempo todo uma fantasia religiosa e espiritual. Eu não sei em quem confiar, em quem me apoiar. Exatamente isso está acontecendo com estes homens aqui, mas precisamos ter paciência com eles. Não são poucos os crentes cuja fé não se sustenta, porque estava baseada apenas em experiências fantasmagóricas. E no primeiro calor da aflição, no primeiro tombo da provação, essa pessoa se afasta, se vai, critica, só enxerga nas árvores lenha para queimar, se torna agre, crítica, azeda, porque a única coisa que ela tinha na caixa da espiritualidade dela era experiências emocionais, não se aprofundou nas Escrituras, não conheceu o Cristo crucificado, não teve a oportunidade de atravessar o jardim florido do Evangelho de João, não pôde beber das fontes do Evangelho de Marcos, nem ver reluzir a coroa de Cristo no Evangelho de Mateus, e nem deitar-se no peito de Cristo. Ah, queridos, enquanto lia o Evangelho de Marcos e de Lucas, meu amado irmão, exatamente estes homens que estavam com Cristo estão passando por um problema onde a fé deles está vacilante. E nós não podemos nos dar o luxo de não conhecer o Cristo das Escrituras, andar com Deus nos Evangelhos. Algumas pessoas dizem: pastor, eu tenho 50 anos de igreja. Amém. 50 anos de experiência com Deus? Talvez. Algumas pessoas têm 50 anos repetindo uma única experiência que tiveram. Não progrediram, não avançaram. Uma única experiência repetida 50 vezes. Não forma um relacionamento. Precisamos nós, irmãos, sobriedade, ter cuidado onde nós pisamos. Veja bem, Pedro teve uma grande experiência com Deus, andou por sobre as águas do mar, mas quando começou a andar com as próprias pernas, afundou. Receita para o fracasso na vida cristã: tentar andar com as próprias pernas. Adão e Eva tentaram. Moisés feriu a rocha e tentou andar com as próprias pernas e se deu mal.
Davi fez o censo acreditando que os números vencem as guerras. Tentou andar com a própria perna. Tentou dar o seu próprio jeito. E naufragou. Pedro tenta andar aqui com suas próprias forças e impulsos sobre um mar bravio. Meu irmão, não cometamos este risco. Este texto está nos chamando a nos jogar nos braços de Cristo. Esse texto está nos chamando a quedarmos aos pés do Senhor, a não acreditarmos em nós mesmos, sobretudo no Deus que é o seu e o meu Salvador. É uma receita para o fracasso quando pensamos que podemos viver sem Deus, que há alguma autonomia em nós, que somos bons o suficientes. Isso, irmãos, é um risco mortal que não podemos jamais corrê-lo. Este texto nos mostra exatamente isto. Grandes provações são tempos de profundas experiências com Deus. O que te aflige neste momento não vem para te afundar, vem para nos ensinar, vem para nos mostrar quem é Jesus e o quanto Ele pode nos sustentar, seja qual for a situação. Também nos ensina, irmãos, que essas experiências com Deus são marcantes, porque nos fazem pessoas mais humildes. Veja o texto novamente, olha os versos 27 a 31. Grandes experiências com Deus nos fazem homens mais humildes. Eu sou encantado com esta passagem. Eu fico maravilhado com este texto. Mas Jesus imediatamente lhes disse: calma, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, caminhando por sobre as águas. E Jesus lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Grandes momentos de provação nos oferecem grandes experiências com Deus. E grandes experiências com Deus nos fazem pessoas mais humildes. Meu irmão, precisamos aprender aqui a olhar para este texto como as crianças olham. Eu rogo ao seu coração, eu imploro a sua alma, precisamos olhar para este texto pelo olhar das crianças. Se você contar essa história de que dois homens andaram por sobre as águas a uma criança, contar a história do dia em que duas pessoas levitaram sobre um mar bravio e caminharam sobre as águas, a criança então dirá: uau! Ela ficará maravilhada, encantada com Jesus Cristo andando por sobre as águas, mais encantada com Jesus Cristo andando por sobre as águas do que com Pedro afundando. Ela não ficará impressionada com Pedro afundando. Veja bem, nós ficamos impressionados com Pedro afundando. É da natureza das pedras, dos Pedros, dos Chais, dos Joões, dos Manéis. É da sua e da minha natureza afundar, meu irmão. Quando o nosso cristianismo fica mais impressionado com o fracasso das pessoas do que com os milagres de Deus, está na hora de resetarmos o cristianismo e começarmos do zero, porque tem alguma coisa errada.
Nós nunca deveríamos ficar impressionados com alguém que tropeçou, nós devemos ficar impressionados com o poder de Deus para restaurar aquela pessoa. Quando nós começamos a ficar impressionados com gente que afunda, é porque nós perdemos a singeleza do olhar daqueles que sabem profundamente o que é o amor de Deus. É a relativização do sagrado. Não podemos cometer este risco. Nós não podemos ficar chocados com os tropeções dos outros. Nos compadecermos deles, sim, mas jamais devemos ficar maravilhados do quanto Cristo é poderoso para andar sobre os nossos problemas, até mesmo quando estamos afundando neles. E para que ficasse claro no texto, irmãos, a diferença entre aquelas duas pessoas que andam sobre as águas, para que ficasse definitivamente claro a diferença entre você e Jesus Cristo, eu e o meu Senhor, Pedro olha para os ventos e as ondas, olha para os ventos balançando as ondas e começa a se afogar. Pedro se distrai. Jesus, porém, olha para Pedro e o salva. Para ficar bem claro quem somos nós e quem é o nosso Senhor. Enquanto você olha para a adversidade e a água chega ao seu pescoço, enquanto você não consegue se concentrar em Jesus, dada a sua frágil fé, enquanto eu tremo no gelo daquelas águas, o Senhor mantém os olhos fixos em mim. Ele não me perde de vista. Ele não pisca, não toscaneja, não cochila. Ele sabe exatamente o que se passa com aquele homem que está gritando por socorro. Não perca tempo, meu amigo. Você que nos ouve à distância, não perca tempo. Não espere a água afundar completamente a sua vida. Ao sinal do primeiro degrau da aflição, clame pelo Senhor, grite por Ele. Que oração breve, que oração urgente. Senhor, salva-me. Eu me encanto com este texto. Uma grande e breve oração. Veja bem, Pedro gritou, um sinal de urgência. Tem hora que dá para orar baixinho, né? Mas tem hora que tem que gritar. Senhor! Ainda que lá no gemido intenso do seu coração, a alma berra, grita, Senhor, porque não dá tempo, é urgente, é agora, preciso, por favor. Senhor, uma sincera adoração, mesmo quando está dando tudo errado, Jesus continua sendo o Senhor. Mesmo quando a morte me puxa pela perna, Jesus continua sendo o Senhor. Mesmo quando a noite cai densa, Jesus continua sendo o Senhor. Que exemplo! Salva! Prioridade, irmãos. Ele sabe exatamente o que pedir. Ele não gritou, me ajude a nadar. Me dá um poder de respirar debaixo d'água. Preciso de um snorkel. Não, eu preciso sair desta, Senhor. Não dá para fazer firula. Não dá para perder tempo em oração quando você tem prioridades, e eu também. E ele diz, salva a mim. Total incapacidade. Precisamos ser humildes para reconhecer que não podemos nadar em algumas situações. Os braços não aguentam, os pulmões não suportam, os músculos falham. Sejamos sóbrios, humildes,
para entender que não dá para andar sem Deus e nem nadar no meio de algumas provações e que precisamos urgentemente de que o Senhor nos agarre. É uma grande confissão. E olha só, não temas. Veja o texto. Jesus é sempre mais e é sempre maior. Saiba que aquilo que te falta de fé, meu amigo e irmão, com muito amor eu te digo, aquilo que te falta de fé para confiar em tudo que estamos ouvindo aqui, Jesus há de completar de amor na sua vida. Se te falta fé para caminhar mais um passo, não falta amor a Deus para vir em teu socorro. Talvez você não aguente 1 centímetro sobre este mar da sua provação e aflição, mas o que te falta de fé, Deus completa com a graça dEle. Deus completa com a salvação dEle. Deus completa com o amor dEle. Momentos de grandes provações são momentos de grandes experiências com Deus. Grandes experiências com Deus nos humilham, nos fazem pessoas mais humildes, e homens e mulheres mais humildes, maravilhados, se tornam testemunhas deste Deus maravilhoso. Olha o que diz os versos 32 a 33. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Era só um fantasma antes das experiências com o Senhor, mas agora nós te vemos como nunca antes. Queridos irmãos, encontraram um momento em que a adoração se tornara maior do que a preocupação, o louvor maior do que o medo, a entrega total maior do que os receios. É a virada da confiança em Deus, quando Deus se torna maior e mais profundo do que os problemas que querem nos tragar. É quando percebemos que aquele que subiu em nosso barco é inigualável e verdadeiramente Deus está conosco. Embora tenha cessado o vento, as ondas se calassem, ainda havia um mar perigoso debaixo deles, separado apenas por uma fina camada de madeira que formava aquele barco. Estava ali ainda todo o perigo, silenciado, mas em potencial, instável, com a boca aberta, profundo, o mar. Para nos lembrar que a adoração cristã e o testemunho dos salvos não se fazem apenas em terra firme, e permanece firme até nos momentos mais instáveis da nossa vida. Adoraram no meio de um livramento. Não esperaram chegar na terra firme para, até que enfim, vamos começar um culto. Começaram um culto com lágrimas nos olhos. Era ali, é agora. Isso me faz pensar, para concluir, que precisamos ser esta igreja transbordante. Uma igreja que não cabe num barco. Porque o nosso louvor não cabe no nosso peito. Não cabe em nós, irmãos. E aquele lugar sem conforto se torna a maior igreja daqueles dias. Havia mais glória naquele barco molhado por água gelada do que no templo de Jerusalém com toda a sua pompa, porque Deus estava ali com aqueles homens iluminando aquela noite assombrosa. Sim, meus amados irmãos, uma igreja sem paredes, o teto era o céu, não havia limites. Com Cristo o lugar se torna
o ambiente mais confortável da face da terra, o barco ainda balança, o vento titubeia, mas eles estão tranquilos, porque eles estão com Deus no meio daquela experiência. Eles dão o testemunho dos salvos. Há de sabermos sofrer como cristãos, como homens e mulheres que sabem quem é Deus, e termos estas grandes experiências que nos enchem do que falar para os outros. Evangelizar não é contar uma história vaga sobre um tempo oportuno, mas é com lágrimas nos olhos falar o que Cristo fez conosco. Alguns ele puxa pelo cabelo, dói, outros pela orelha. Alguns ele precisa até mergulhar, porque já estão deitadas lá no leito do profundo mar da Galileia. Não importa, o Senhor, quando nos acha, transforma tudo em culto, tudo em adoração, tudo em festa. Hoje falamos aqui, irmãos, deste texto magnífico, sobre o excelente pastoreio de Jesus Cristo. Ninguém é como o seu pastor amado, o protetor do mal. Diz que grandes provações nos dão profundas experiências com Deus. Profundas experiências com Deus nos fazem homens mais humildes, mulheres mais humildes. E sendo assim, se somos homens e mulheres mais humildes, também somos grandes testemunhas do amor de Deus. Eu quero concluir então dizendo que existe algo mais profundo do que o profundo mar da Galileia, que em alguns lugares há 50 metros de profundidade, mas eu quero falar para você, ainda assim, existe algo mais profundo do que aquele abismo. Quero falar para você nessa conclusão, meu irmão, que existe algo mais profundo do que as fossas marianas, próximas a Filipinas, com 11 mil metros de profundidade. O pico Everest caberia todo ali dentro, ainda daria para colocar o pico da bandeira sobre o pico Everest, que continuaria submersos. Mas ainda existe algo mais profundo do que as fossas marianas. Existe algo mais profundo do que suas lágrimas e as minhas lágrimas também. Existe algo mais profundo do que a nossa dor. Lembre-se de que finalmente o problema aqui não é morrer. 30 anos depois, Pedro morre por Jesus Cristo. 30 anos depois, quando ele é crucificado de cabeça para baixo, não há nenhum grito: Senhor, tira-me daqui. Pelo contrário, momentos antes da crucificação, a tradição da igreja diz que Pedro afirmou: não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor Jesus, crucifica-me de cabeça para baixo. Veja, o problema não é morrer, o problema é morrer sem ter um dia encontrado a vida em Jesus Cristo. O problema é afundar longe de Jesus Cristo. É pior do que a morte, é morrer e viver sem Jesus. Você não pode, não tente, não vai dar certo. Não se junte aos cadáveres tragados pelos leitos inclementes do orgulho humano. Não faça isso. Entregue urgentemente o seu coração a Jesus. O problema não é morrer, o problema é viver sem Cristo, porque não há nada mais profundo do que o amor de Deus, meu amado irmão. Vai dar tudo certo, meu querido. Ouça, eu quero repetir, se você está em Cristo, vai dar tudo certo. Nossa fé não é suficiente para nos fazer andar por sobre as águas.
Mas o nosso Deus é suficiente para completar com amor o que nos falta de fé. Repito, sejamos uma igreja transbordante, sem paredes, sem teto, sem limites para adoração, que transborda para além do barco, sem limites para dar o testemunho sobre o excelente pastoreio do nosso Senhor. E eu queria que você gravasse o que eu falarei agora, nesta última palavra. Lembre-se que a mão que você recorre e grita por ela é uma mão onipotente. Jesus estende a mão e resgata o homem do mais profundo abismo. Lembre-se que na queda de braço entre o mar e Jesus, o mar que tenta te puxar e a mão do Senhor que te soergue, o braço de Jesus sempre será mais forte. Ele sempre vencerá. E em Cristo Jesus, você e eu somos mais do que vencedores. Nem as muitas águas podem apagar este amor que Deus tem por nós. Na peleja do pecado, da morte e do mundo, esses braços que tentam nos arrastar, a mão de Jesus sempre será mais forte e vai te arrastar para o coração de Deus. E da mão do Pai, disse Jesus, ninguém pode vos tirar, porque aquilo que o Pai me deu vale mais do que o mundo, e da mão do Pai ninguém pode nos tragar. Vamos orar. Curve a vossa fronte. Ah, Senhor, tudo treme, mas o Senhor continua firme. E é sobre esta confiança, rocha firme e inabalável, que depositamos totalmente a nossa esperança. Perdoa-nos, ó Deus, por acreditar em fantasmas e fazer da religião um fantasma, e termos uma experiência apenas ilusória com o Senhor. Perdoa-nos. Dai-nos, ó Deus, uma experiência profunda contigo, que mostre exatamente quem Tu és e do quanto precisamos de Ti. Perdoa-nos quantas vezes nos impressionamos com o afogar de nossos irmãos. Dai-nos os olhares das crianças para ficar maravilhado com o Teu poder de andar por sobre as águas e de tirar pessoas dos abismos. Dai-nos enxergar como Teu Filho, ó Deus, com compaixão e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque nesta queda de braço Tu sempre vencerás, e em Ti somos mais do que vencedores. Obrigado, Senhor, porque vai dar tudo certo, e nós sabemos, porque Tu subistes em nossos barcos frágeis e transformastes estes barcos inafundáveis. Obrigado, Senhor, porque Tu dignastes a andar com gente que precisa muito da Tua ajuda. Eis-nos aqui, salva-nos, Deus, ajuda-nos, para o louvor de Tua glória, a sermos uma igreja transbordante, que Te adore, mesmo quando tudo em volta está escorregadio ou incerto. Mesmo que haja lágrimas nos olhos, mesmo que haja um mar debaixo de nossos pés, nada vai calar o coração e a voz de um adorador, porque sabemos quem Tu és. Tu és o Filho de Deus, e nós Te louvamos em nome de Jesus, ó Deus, por ter enviado o Teu Filho para nos salvar. Obrigado.
livra-nos de tentar andar com os nossos próprios pés, leva-nos em teus braços, ó Deus, por amor e misericórdia te suplicamos isto, hoje e sempre. Amém.